Bom dia para você que está assistindo aqui no YouTube, bom dia para você aqui no Instagram e para você que está aqui acompanhando no Spotify. Glória a Deus. Essas são as nossas lives do Reino. A gente está falando essa semana sobre Saul e Davi, as atitudes que ambos tiveram para trazer, para o povo de Deus, a direção que eles tiveram em Deus. E a gente começou lá na segunda-feira falando sobre decisões certas, não sei se você se lembra. Depois obediência e sacrifício. Depois ontem nós falamos algo muito importante sobre não escutar todo mundo. E hoje eu quero falar com você sobre a perspectiva de Deus. Você que está aqui no Instagram, se ainda não segue o nosso perfil novo lá, segue lá. Você aqui no YouTube, inscreva no canal, compartilha depois. E o que acontece? Saul tinha sido ungido por Samuel. Você se lembra disso? E foi rejeitado por Deus. E parece que Samuel, ele carregava uma culpa por isso, sabe? Samuel carregava uma culpa por isso. Tanto é que Deus chega lá em Samuel, depois você vai ler isso lá em Samuel 16 aproximadamente, que Deus fala assim: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Sabe, parece que Deus estava falando assim para ele: esqueça isso, não deu certo, passou, siga em frente. Parece que Deus está falando assim: até quando você vai ficar segurando isso aí que eu já soltei? Você já teve essa sensação na sua vida de algo que Deus pediu para você desistir de algo, entregar algo, que Ele mesmo já tinha feito isso? Parece que algumas vezes, a gente tem essa sensação e a gente se apega muito a algo assim: Deus, mas Deus não muda, Deus não muda, Deus não mudou, Deus falou isso para mim. Mas talvez alguma coisa se perdeu ao longo do caminho que você precisa reparar algum erro, recalcular alguma rota. E assim foi na vida do povo de Deus naquele tempo. E é como se Deus estivesse falando para Samuel: não precisa carregar essa culpa, porque eu já levantei outra pessoa. E ele vai entender isso aqui e Deus vai mandar ele na casa de Jessé para ungir Davi. E aí ele chega na casa de Jessé. Aparentemente tem 7 irmãos de Davi ali. E aí ele olha para Eliabe, que depois a Bíblia vai falar que ele é forte e alto, a semelhança de Saul, que era o primeiro ungido dele. E o coração dele se aquece, Ele pensa consigo mesmo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Por quê? Ele olhou e teve como referência aquilo que ele tinha feito. E aí Deus vem e fala para ele, 1 Samuel 16, capítulo 16, verso 7, você vai ler isso. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Sabe, uma chave que você precisa pegar para você aqui nesse versículo é que a gente não pode olhar para o novo de Deus com a perspectiva daquilo que ele já fez. Samuel estava olhando para Eliabe ali a partir daquilo que Deus tinha feito. Ele estava se lembrando de Saul, mas Deus queria fazer algo novo. Sabe, isso nos mostra que nem sempre nós vamos ter todas as opções à nossa frente. Talvez a porta que Deus vai abrir para você ainda não está na sua frente. Porque todos os filhos de Jessé tinham passado e ele pensou com ele mesmo, Mas e aí, e agora? Você não tem outro filho? Não, não tem outro, mas está no campo. Aí ele manda chamar Davi, que não era a semelhança de Saul. Então, a porta, a proposta de Deus não estava ali na frente dele. Isso nos mostra que para Deus fazer o novo, nós precisamos nos livrar das referências que nos serviram para outro tempo. Eu vou repetir para você: para Deus fazer o novo dele, você precisa se desprender das referências que te serviram em um outro tempo. Se desprenda disso. Sabe, Deus ele não é refém dos seus padrões, Deus ele não é refém da sua perspectiva. Se a gente olhar aqui, Deus não vê como o ser humano vê, ele vê o coração. Sim ou não? Sim, mas ele nos mostra que Deus ele vê além do que nós podemos ver. Então você não pode ficar preso, sabe? Deus vai fazer da mesma forma que fez com meu pai, Deus vai fazer da mesma forma que fez há 10 anos atrás.
Deus vai fazer de uma forma nova. E essa forma nova não é a forma com que você está vendo agora. Deus, ele vê além disso. Sabe, quando a Bíblia fala que o ser humano ele vê o exterior, ele está falando para a gente que nós somos limitados na nossa visão. Por isso que a gente precisa ter fé e ver além. E aqui ele nos mostra que Deus ele vê não a beleza, não vê a estrutura, ele vê tudo aquilo que está dentro do seu coração. Por isso que ele vai te livrar dos negócios errados, das armadilhas erradas, porque talvez você está vendo só na sua perspectiva, está tudo muito bonitinho demais. Mas Deus está falando, filho, espera aí, eu tenho algo melhor para você. Você ainda não viu. Jeremias 17:10 fala que eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, se ele sonda os corações, se ele prova os pensamentos, sabe, por que você precisa se apegar a aparências? Por que você precisa se limitar, se iludir com empolgações? Sabe, sonde as reais intenções das pessoas que cercam você. Talvez você não vai conseguir na sua integridade, na sua pureza, né, de ver tudo ali. Mas coloca diante do Senhor, peça a Deus, me dê discernimento. Me dê discernimento. Sabe, você vai errar muitas vezes. Você vai errar muitas vezes. E você vai ver coisas que não estão tão aprovadas por Deus, mas está bonitinho por fora. Então não se iluda com aparências, não se iluda, porque o exterior não determina a aprovação. A beleza externa não determina a aprovação. Resultados não determinam a aprovação. Porque Deus sabe que a aparência muda conforme a conveniência. Você sabe disso. Você vai numa festa de casamento, você não vai de qualquer jeito, de chinela havaiana, sem maquiagem, se for mulher. Tem todo o protocolo, não tem? A vida é assim, as pessoas são assim. Então você tem que entender que a aparência, ela muda conforme a conveniência. Então não coloque o seu coração em coisas que Deus não aprovou, cara. Não coloque o seu coração em coisas que você não consegue, sabe, examinar a intenção, examinar a real intenção daquela pessoa, daquele negócio. Mas quando o seu coração é ensinável, virtuoso, carrega bons princípios, ele sempre vai te conduzir a boas escolhas. Eu quero te perguntar, quantas vezes você olhou para algo, ficou deslumbrado e tomou uma decisão que te ferrou depois? Muitas vezes. Comigo, muitas vezes. Eu olhei e achei que estava tudo certo, tudo bonito, entrei, me lasquei. Sabe, o quanto nós temos tomado decisões apenas por nossas emoções? Quantas vezes a gente procura Deus no nosso quarto de oração, na nossa vida, e fala, Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu falei na segunda-feira algo que a gente conversava aqui em casa essa semana, é que talvez a gente fala assim, mas Deus não falou comigo. Não é que Deus não falou com você, talvez Ele não falou aquilo que você queria ter escutado. E aí a gente fica pesaroso, mas Deus não falou. Talvez Ele não falou aquilo que você queria ter escutado. Sabe, pense em Samuel, na casa de Jessé, vendo tudo ali e fala, mas e agora? E agora, o que eu vou fazer? É esse? Aí Deus, não é esse. Eu vou mandar um novo, vou chegar um novo. Então, para você se preparar para o novo de Deus, você não pode se prender à sua perspectiva. Você não pode. Você não pode tomar atitude por emoções. Tomar atitude porque você acha que vai dar certo dessa maneira, que já deu lá atrás, não. Espere em Deus a resposta certa, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque, de repente, o novo de Deus virá e vai entrar. E Ele vai confirmar no seu coração. E a partir disso, tudo vai mudar. Sabe, parece que depois que Ele ungiu Davi, aquela culpa que a gente falou lá no começo, saiu dele. E aí Ele viu que Ele tinha levantado a pessoa certa para aquele tempo. Então não carregue culpas mais. Espere o novo de Deus entrar. Espere o novo de Deus chegar. Prove tudo em oração, em busca, em entrega. Não leve nada por empolgações. Se lembre que a aparência muda conforme a conveniência, mas a palavra de Deus não. Mas a resposta de Deus não. Ele vai sondar tudo e vai dar o melhor para você, eu acredito nisso. Amém? Eu quero orar com você pela sua casa e se lembre que a aprovação de Deus que nós falamos aqui, ela não está condicionada, né, aos nossos erros e acertos, mas à vontade dele. Davi errou da mesma maneira que Saul,
Mas amanhã eu quero falar com você sobre qual foi o fator determinante para a rejeição de Saul, que nós falamos um pouquinho ontem, e para a aprovação de Davi. Eu quero falar com você amanhã sobre a honra que Deus não divide com ninguém. Não é a honra humana, não. É a honra que nós temos que dar a Ele. Deus não divide a honra dele com ninguém. Eu quero falar com você amanhã. Amém? E se você não segue no perfil novo, está fixado aqui, eu ainda não consigo fazer live lá. Eu preciso que você me ajude, compartilhe com algumas pessoas para a galera começar a seguir. O perfil muito pequeno ainda. Começamos essa semana e o Instagram ainda não liberou para a gente fazer live lá. Amém? Espero você lá e eu quero orar por você, pela sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que é pura, que é viva, que é eficaz e que ela é capaz, Deus, de penetrar no mais íntimo do nosso ser, Deus, e separar, Deus, o espírito da alma, as intenções, o propósito. E eu peço ao Senhor, meu Deus, dê força para essa pessoa que está me escutando, para que ela, Deus, consiga olhar com a perspectiva do Senhor. E se talvez o novo do Senhor ainda não chegou na vida dela, Pai, acalma o coração dela. Deus, que ela consiga se desprender de toda referência de erros do passado, de rejeições do passado, de padrões do passado, para que ela possa se preparar, Deus, para a tua boa, agradável e perfeita vontade, Deus. Essa é a minha oração. Conduza ela a um dia de paz, de alegria e de boas notícias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero você, então, amanhã na sexta-feira, para a gente encerrar esse ciclo de Saul e Davi. E eu tenho uma boa notícia para você. A gente está nesse propósito de 7 semanas, né, com essas lives, que isso depois vai virar um livro devocional. A gente já está encaminhando para isso e vai ser bênção demais. Tem muita coisa boa para falar com você essa semana. Vai ser bênção mesmo. Eu estou muito feliz com esse retorno. Então segue lá no Spotify, no YouTube, nós temos um canal no YouTube e segue a nossa nova conta também. Se não der para fazer live por lá, a gente faz aqui, a gente vai de um jeito e Deus vai dando graça para a gente, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida e a gente se encontra amanhã em nome de Jesus. Paulinho, Rose, Ciara, Ludmila, glória a Deus. Deus abençoe você e Francisco. Até amanhã. Abraço.